Tá ok, tá ok. Vou mudar aqui a tela rapidão para a gente fazer aqui o apanhado geral e aí sim começarmos a falarmos literalmente aí sobre as possibilidades, né? Então, de maneira bem prática aí, e resposta simples, porque depois no quadro abaixo a gente vai debater sobre o porquê de cada uma das respostas anteriores, né? Então, duelo fácil. Então vamos listar aqui o que é duelo fácil. Duelo fácil, para entender, você pode mandar no chat aí também o que é duelo fácil. É quando tem um favorito claro, tipo, tem um cara que é favoritíssimo. Então torna-se um duelo tecnicamente fácil. Claro que pode se desenvolver um jogo difícil, mas levando em consideração que tem um favorito muito, mas muito claro. Difícil com favorito, ou seja, aquele jogo que tipo, é ralado, vai ser difícil mesmo, porém alguém leva alguma vantagem em algum quesito que pode ser explicado posteriormente. E aí aquele que está em aberto, que não dá para cravar quem vai passar. Então vamos pelo fácil. Osmar Ferreira, pode listar aí os duelos que você acha que é fácil, que tem um favorito muito claro, e depois você explica o porquê. Já sei, eu vou colocar Central e Maranhão como duelo fácil. Duelo fácil. Mais algum? Não. Só esse? Não. Rapaz, o ano passado Só teve isso. duelos teve mais fácil. A gente tá com medo de errar de novo, né? Railson, duelo fácil. Pode falar, Osmar, fala. Não, é porque eu vejo muito equilíbrio, sabe, nesses confrontos aí, muito equilíbrio mesmo. Então, assim, como tinha que escolher, não, poderia não ter escolhido. Poderia não escolher, né? exato. Mas eu resolvi escolher Central e Maranhão como duelo fácil. Railson, concorda com o duelo fácil do Osmar aí? Quer acrescentar mais algum ou quer tirar? E o porquê se quer tirar? Tá. Lembrando que a tier list é assim: quando a bancada empata, quem desempata é o chat, tá? Antes de tudo, né, Jessé, deixa eu me falar também sobre o bolão, né? O bolão do Alto e Rubro Cast, para quem tá chegando agora, nós vamos fazer um bolão concorrendo a uma camisa oficial do América Futebol Clube. E se não for torcedor do América, que ganhar alguém, por exemplo, do Santa Cruz, a gente também pode ver essa possibilidade. Como é que funciona? Tem um link aí fixado, você clica nesse link, vai para o WhatsApp e você vai simplesmente lá e vai começar a concorrer. Tem uma taxa única no valor de R$10 e você vai ter direito a dar os seus palpites até o final de 7. Não, falei 10. Foi? Falei 10 até o início. Então, assim, só uma questão de movimentar o grupo mesmo. Beleza, galera? Quem quiser, entra aí nesse link do WhatsApp. Mas eu concordo com o Osmar, Central e Maranhão, um confronto com um grande favoritismo para a equipe do Central, para mim. Falei ontem que eu esperava que a Tunaluz, mesmo tomando um 4-1 em casa, poderia passar de fase, mas deixou para fazer o seu segundo gol aos 47 do segundo. Aí não tinha como mais reagir, mas quase que o Manaus, que o Maranhão pegava o beco. Teve outras chances, né, para quem assistiu o jogo, mas eu não posso ficar falando apenas do resultado e nem das chances criadas, né? Bola na trave não altera o placar. Central e Maranhão, acho que um duelo fácil. Outro duelo fácil aí é Misto e Cianorte. Misto e Cianorte, para mim, vai ser um duelo fácil, onde a equipe do Cianorte tem 70% a 75% de chance de subir. De passar de fase. Tá certo. Então, o Cianorte e Misto aqui é um duelo que está aqui na mesa empatado, aí o chat pode desempatar. É só escrever o nome de quem você... Tipo, só escrever fácil, difícil... Não, tá empatado? Ou... Como assim tá empatado? Porque o Osmar não colocou, né? Você colocou. O Osmar só colocou o... Não, no caso, o jogo de baixo, Cianorte e Misto... Não. Sim, em algum lugar, ele vai colocar. O Osmar, por não ter colocado no fácil, ele vai escolher colocar em algum desses outros lugares, por isso que vai empatar. Na hora eu vou ter que tirar. Aí é o tempo suficiente que o pessoal comenta, entendeu? Osmar, jogo difícil, mas mesmo assim tem um favorito. Qual é o confronto aí? Vamos lá. América, o jogo do América. O América é proibido favorito. Não ser o América favorito, viu? Depois você responde os favoritos. Próximo. Aparecidense.
e asa. Certo. Railson, jogo difícil, porém tem um favorito. Tem esses na tela aí, você pode remanejar os que o Osmar escolheu. Eu posso acrescentar mais aí. Concordo com o jogo do América, concordo com o jogo da Aparecidense, discordo do jogo do Asa. O Asa, para mim, não é favorito contra o Manauara. E nem o Manauara contra o Asa. Não, Então, não o tem Asa, favorito nesse lance. então esse confronto vai pro difícil em aberto, é isso? Na minha visão, sim. Na minha visão, sim. E Osmar, difícil, peraí, rapidinho. difícil. Osmar, faltou o Osmar dizer de misto e Cianorte. Você vai deixar aqui mesmo, abrir mão do... Ou Não, vai para botar em mim, outro lugar? pra mim é difícil com favorito. Difícil com favorito? Não tá. Então deixa aqui. Então, tem dois aí que tá em aberto aí pro chat decidir. Botar embaixo os que tá em aberto aqui. Vai lá, Raíssa. Desculpa aí. Agora continue. Você tava falando em Asa e Manauara aí. Barra e Ceilândia. Favoritismo do Barra. Favoritismo do Barra. Ceilândia teve uma grande dificuldade de passar da fraca equipe do Água Santa. Empatou, tomou o empate, melhor dizendo, fora de casa, jogando em Diadema, interior de São Paulo, nos acréscimos, e conseguiu passar do Água Santa com um gol mais sem querer do que juízo. Então, acho que o Barra é muito mais time do que a equipe do Ceilândia. Então o torcedor que já tá no chat já vai sabendo também que Barra e Ceilândia também tá em aberto. Aí vocês vão ter que desempatar aí, tá? Então já eu passo no chat. Tem 3 pro chat e desempatar aí. Misto e Cianorte. Peraí, vamos lá. Eu voltei no jogo do Barra, difícil com favorito. Isso. Tá, beleza. Ok. Então tem Barra. Aqui, então tem que vir para baixo aqui. Vai ter que caber aqui. Então, Barra, os que estão embaixo aqui, tá em aberto aí. Vocês têm que decidir no chat aí se vai ficar onde tá ou vai mudar de lugar aí. Agora, falta você, Railson, ainda continuar aí. Ah, não, agora é o Osmar, né? Não, é o Osmar, você fez o Osmar. Difícil em aberto. Qual é, Osmar? É os dois que restaram, é isso? Os dois que restaram, né? Difícil em aberto e mais o Barra e Ceilândia para mim. Pronto. Railson, difícil em aberto, acho que vocês vão concordar, né? Também que não colocou eles, né? Não, isso aí para mim, difícil em aberto, são esses dois aí. Para mim, esses dois e o Asa contra o Manauara também é difícil em aberto. Certo, então vamos lá. Né? Então vamos lá. Primeiro vamos desempatar Misto e Cianorte aqui, tá? Misto e Cianorte, se alguém vota aí rapidão, Misto e Cianorte. Deixa eu ver. Acho que o Cianorte também é fácil aqui. O Fabrício Móveis. Tá deixando no fácil. Tá votando a favor do Osmar. Santos e Altos. Não, eu quero o que tá em aberto. Só um comentou. Vai ser o desempate dele. Vai lá, seu desempata aí. Vou deixar aqui a chance de alguns votarem ainda. Misto. Fácil, Cianorte. Tá todo mundo aí com o Osmar aí, viu? O Mamute aqui colocou favorito aqui, mas tá 3-1. 3-1. Não, peraí. Vamos lá. Eu disse que esse jogo do misto é fácil. O Osmar disse que era difícil com o favorito. Eu disse que era fácil. Então ganhou fácil aí. Então ganhou fácil aí. Pronto. Agora vamos desempatar Barra e Ceilândia. Barra e Ceilândia aí. Aqui, ó. Família Costa já postou um bocado. Ó. Inter de Limeira e Rio Branco, difícil. Vamos ver os dois que estão empatados que ele vota aqui, ó. Não botou, né? Aqui, Barra e Ceilândia, difícil. Com favorito. E Asa, ele colocou Asa? Não, né? Mas pelo menos é um voto para Barra e Ceilândia como difícil com favorito. Mantendo ali. Barra e Ceilândia, Tem Mato Grosso, tal. Mais um aqui. Vai ficar aí mesmo, hein? Difícil onde tá mesmo. Quem foi que ficou? Eu escolhi essa opção aqui. Fui eu. Vai ficar aí mesmo, o povo tá escolhendo isso mesmo. E por fim, desempatar Manauara e Asa. Pra mim, jogo aberto. Difícil em aberto. Barra difícil com favorito.
Então ganhou já. É o quarto voto já em barra difícil. Vamos lá, asa e Manauara pra gente definir. Joselito, botou só asa, tem que colocar qual é o quadro dele. Se vai ser fácil, difícil com favorito ou difícil em aberto. Vamos lá, enquanto o torcedor vai votando aí esse último do asa aí, obrigado aí pela audiência, obrigado pela meta de likes cumprido, 60 likes, dá pra gente chegar a 75 aí. Vamos sempre fazer essa progressão, 50, 75, difícil com favorito aqui, ó. Difícil com favorito, asa fácil, aí vocês complicam, pô. Jogo do Altos e Santa. Não, aí eu não sei, jogo do Altos e Santa tá definido. Aí ficou, aí embolou mais ainda, que um meteu que o asa vai ser fácil. Vamos só entre o difícil e o fácil em aberto, que foi as duas opções que foram dadas, né? Foi. Não, quem botou fácil? Ninguém botou fácil não, nesse jogo. Eu coloquei difícil com favorito. E o Railson difícil em aberto. Então, essas duas opções aí. Difícil em aberto. Então, difícil com favorito. Vamos ver se tem mais aqui. Asa fácil. Eu acho que a galera tá escolhendo o difícil. Vou mudar, Não, eu vou mudar pro fácil porque é 4 votos já pro asa fácil, pô, do chat. Ó, asa fácil de novo. O jogo do asa é fácil. Acho que o asa passa. 5 já com esse Diego aqui, ó. Não, o Diego tá dizendo que o asa passa. Ele não tá dizendo que é fácil. Sim, eu não tô ó, achando mais o jogo do asa fácil não, cara. Então para ficar meio caminho, eu vou colocar difícil com favorito. Para ficar meio caminho. Para matar essa charada aí. Senão nós ficamos o dia todo assim aqui. Tá justo. Então vamos lá. Assim tá justo. Pronto. Agora, os senhores vão ter que dizer os porquês aí. E Railson Oliveira, eu vou fazer aquela dinâmica, tá? Vou buscar minha menina no balé aí e vou deixar você com o Osmar aí, dando as justificativas do porquê esse quadro, esses dilemas aí, tá bom? Pode ser? 20 minutos eu volto. Né? De novo, você prepara o terreno, joga a bomba e coloca o Osmar e o Railson para virar meme na internet de novo. Mas toda beleza. Segunda. Toda segunda, né? Osmar, fazendo uma análise mais técnica, o porquê que você considera a partida Central e Maranhão um duelo fácil? Eu coloco pela primeira fase do Central. O Central fez uma ótima primeira fase. O Maranhão é o último das 16 equipes, é a equipe que menos pontuou, né? O Central é uma equipe que leva poucos gols, apesar de ter levado 2 gols agora nesse último jogo, né? Então é por isso aí que eu coloquei ele como o único como duelo fácil. O único duelo fácil eu coloquei o Central e o Maranhão. Tem um favoritismo muito grande do Central, na minha opinião. Eu concordo com sua análise. O Central, eu continuo dizendo que é uma equipe que toma poucos gols. Tomou 2 ontem, que para mim foi surpreendente. E eu não confiava também na quantidade de gols que a equipe do Central poderia fazer. Mas do mesmo jeito que tomou, fez. E a vantagem que aconteceu lá no Lacerdão, e vencendo por 1-0, deu essa vaga na próxima fase. Já a equipe do Maranhão pelejou para perder essa vaga, mas a Tunaluso não estava com tanta sorte assim, e o Central, agora para mim, é favorito. Mas eu falei também que misto e Cianorte, para mim o Cianorte é favorito contra o misto. Você disse que era um duelo difícil com o favorito. Por quê? Eu acho que o misto passa pelo Cianorte. Se eu tivesse que apostar minhas fichas, eu apostaria no misto. Pelo que eu vi do jogo contra a Portuguesa, ele não eliminou a Portuguesa de graça, né? O Cianorte pegou lá o Joinville, que não fez um bom campeonato, né? Então, assim, eu acho que é um confronto equilibrado aí, mas eu apostaria minhas fichas no misto. No misto? Eu aposto minhas fichas no misto. Certo. Aqui a opinião é democrática, né? Mas eu já penso diferente. Acho que Cianorte e Joinville foi um duelo melhor do que misto e Portuguesa foi. Para mim,
acho que dá Cianorte e cá para nós. Acho que o Cianorte vence as duas partidas, tanto lá como Lu. O Central, eu não sei se o Central ganha do Maranhão fora de casa. O primeiro jogo é fora de casa, né? Mas eu não sei. Mas eu acho que o Cianorte vence o misto lá e Lu. Agora, tem um detalhe, né? O jogo do misto, o segundo vai ser fora de casa, é isso? Aliás, o segundo é dentro de casa, o misto. O misto fez Não, melhor campanha do que o Cianorte? cara, aí eu preciso ver, porque eu já Dá uma sei. olhada aí, só uma confirmação, por favor. Só confirma para mim, por favor. Enquanto isso, eu vou tentar dar uma passadinha aqui no chat, tá? O pessoal tá falando, o pessoal tá dizendo aqui. Vamos ver o que aqui o pessoal tá falando. Deixa eu dar uma passadinha aqui no chat, agradecendo ao Fabrício Móveis, o Ivanilson Andrade está dizendo que a campanha do Imperatriz em casa é muito irregular, levou muitos gols, perdeu na fase de grupos e perdeu no mata-mata em casa, parecido com a Juazeirense em casa, é a opinião do Ivanilson Andrade. Deixe-me ver aqui também a opinião de mais e mais torcedores. Joselito Soares está dizendo que o Santa Cruz vai vencer o Altos por 4-0. 3 gols do Thiago Galhardo. Será jogo fácil e à noite com temperatura agradável. Respeito, porém, eu discordo totalmente da sua opinião, viu, Joselito? Discordo totalmente. Vitor Bento, vamos subir, vamos para cima, vamos subir, Mecão. Aquele abraço, Vitor Bento. E aí, Osmar? O misto fez 27 pontos e o Cianorte 26. Então o misto decide em casa. Perfeito. Mas mesmo assim, ainda continuo achando que o Cianorte é mais time do que o Misto. Seguindo, olha só, né, Osmar, uma notícia aqui, infelizmente, uma notícia ruim, né, mas dá para dar uma apurada aí, meu caro Osmar, mas me parece que o pai do Ferreira faleceu, né, pelo menos é o que o pessoal está falando aqui no chat, eu não tenho como confirmar agora, mas Ferreira postou no Instagram. Então, pessoal, por gentileza, não quero ser leviano aqui, não quero dar uma notícia sem confirmar, mas já é a terceira pessoa que comenta aqui essa questão e se for verdade, né, claro, eu desejo ao jogador americano que Deus conforte o coração, né, do Ferreira, e perder um pai. Eu ainda tenho o meu vivo, graças a Deus. Meu pai é muito jovem também, mas é complicado, hein, Osmar? Complicado. É muito complicado mesmo, viu, Jess? Eu não tenho acesso ao Instagram dele, né? Mas o que você está dizendo é complicado, né? Que Deus conforte o coração do Ferreira e seus familiares, né? Que o pai dele siga em paz. Faz parte da nossa vida, né? A gente não se acostuma com isso, cara, infelizmente, né? É um trauma que fica, perder uma pessoa próxima da família é muito, muito ruim, principalmente quando se trata de pai e mãe, né? Perder um irmão é ruim, mas quando se trata de pai e mãe, a situação é pior ainda, né? Mas que Deus conforte o coração do Ferreira aí, dos seus familiares e amigos, e que o pai dele seja recebido uma nova morada, braços abertos pelo Senhor Deus, né? E a vida segue, né? Felizmente, esse tipo de coisa acontece na nossa vida. O jogador de futebol, ele vive muito ausente, né, dos seus familiares, né, dos seus pais, né, pela distância, né. O cara tá sempre, normalmente, ele tá sempre fora de casa, né, fora da sua cidade. E é difícil, eu não sei qual a cidade de Ferreira, mas que siga em frente aí, Ferreira. Muita força nesse momento de dor aí, é complicado. Mas Deus sabe de tudo, né? Deus é que sabe de É tudo. verdade. É verdade. Então, assim vai. Minhas condolências e meus pêsames a esse guerreiro americano, o Ferreira. O Ailson Aquino está dizendo que será jogo difícil e entrar concentrado e um empate lá está ótimo para o Mecão. Aqui ele já está falando do jogo do América, né? Aqui ele já está falando do jogo do América. Então, Osmar, acho que nesse jogo a gente discordou um pouco, mas a gente concorda que, pelo menos, esse jogo aí do América é um jogo difícil com favoritismo.
Eu vou começar dando a minha opinião, até porque eu já pedi a sua opinião primeiramente nas 2 últimas partidas. Então vou falar por que o América, para mim, é favorito, porém vai ter um jogo difícil contra a equipe do Imperatriz. Aquilo que eu falei sobre as Juazeirenses aplica-se à equipe da Imperatriz. Tá? O América tem um time melhor, mais qualificado do que o time da Imperatriz. Mas dentro dessas peças que a Imperatriz tem à sua disposição, eu vou destacar o Aleilson. O Aleilson, ele fez os 2 gols lá fora contra a equipe do Manaus. É uma equipe da Imperatriz, que é treinado por Paulinho Kobayashi. A gente sabe que ele também é forte no sistema defensivo. Ele é um treinador bem conservador também. E lá no Frei Epifânio, o campo é ruim, a iluminação muitas das vezes deixa a desejar. Se esse jogo for realmente no sábado, às 19h30, como a Imperatriz já está vendendo ingressos para esse horário, nós não temos ainda a confirmação da CBF, né, Osmar? Sobre os horários? Não temos, né? Nada, Mas não. se for realmente no sábado à noite, é mais complicado. Porém, se for de dia, tem a questão do calor, porque, claro, a gente vive no Nordeste, mas a região lá de Imperatriz é muito quente e muito seco, né? Então, assim, acho que esses fatores vão ser os fatores que podem aí dificultar a equipe do América de fazer uma boa atuação lá. Mas aqui, dependendo do resultado de lá, o América já volta com o resultado feito. Pelo menos é o que eu penso, é o que eu maquino na minha cabeça. Vai ser um jogo difícil pelo jogo lá, mas o América aqui tem tudo para confirmar o seu favoritismo, Osmar. Railson, eu concordo com você. A tendência é que esse jogo seja mais complicado do que o jogo contra a Juazeirense. Pelo o time que o Imperatriz eliminou não é um time tão fácil assim. O Manaus, né? Não é um time tão fácil. A tendência é que seja um jogo mais complicado. Eu vi os pedaços do jogo do Imperatriz. O gramado também não é bom. Talvez um pouquinho melhor, não muita coisa do que do time da Juazeirense. Ali, naquela região de Imperatriz, uma parte do Maranhão, todo o estado do Maranhão é a região nordeste, tá? Toda a região nordeste. Mas ali eles fazem parte da Amazônia já, em termos de clima. Então é um clima muito úmido, muito quente e muito úmido, aquela região ali, tá certo? Então, assim, é um jogo complicado, mas em termos de qualidade, é aquilo que eu falei da Juazeirense. Se o América conseguir competir em condições de igualdade fisicamente de exposição, o América pode passar assim até com uma certa facilidade, porque o time do América é melhor do que o do Juazeirense. Agora, nessa fase, o time ser melhor não garante nada, né? Porque é mata-mata, cara. A gente já viu, se a gente puxar pela Copa do Brasil, né? O Santo André foi campeão em cima do Flamengo, né? Entendeu? O Paulista foi campeão em cima do Fluminense, porque é jogo de mata-mata. Então, quando é um jogo de mata-mata, pode dar tudo, né? Pode acontecer tudo. É claro que o mata-mata são 2 jogos, o time melhor, tecnicamente, sempre vai ser favorito, né? Mas não significa dizer que já passou, que já ganhou, não. Então, o América é favorito, sim, contra o Imperatriz. Eu não estou dizendo que o América passou, não. Existe uma distância muito grande entre ser favorito e avançar de fase. Mas o América é favorito, sim, contra o Imperatriz. Agora, não espere, torcedor, que seja jogo fácil. O América pode até tornar o jogo fácil, de acordo com o desenrolar da partida, né? Se fizer um primeiro gol e tiver sabedoria para jogar. O América deu um azar tremendo no primeiro jogo contra a Juazeirense, porque fez o primeiro gol, e quando foi dito pelo próprio treinador, quando ele pensou em mudar a forma do time jogar, o América sofreu um gol de empate, né? Qual seria a forma de jogar? Talvez abrir 2 caras do lado e explorar os contra-ataques, né? Apesar de a gente saber que quando o gramado é ruim, até para você explorar contra-ataque é difícil, né? Mas assim, o América é favorito sim contra a Imperatriz. Agora não passou. Ainda não passou, né? Precisa comprovar isso em campo. O Cleiton Oliveira está exatamente falando sobre isso, né? Que o maior exemplo de que não tem jogo fácil foi a Portuguesa ficar de fora. Mas eu acho que a Portuguesa conseguiu perder para ela mesma, viu, Cleiton? O Lucas também está falando que realmente acho que o campeonato chegou onde não tem jogo fácil, tem favoritos fácil,
não, né? O que diz o Lucas, mas na nossa ótica, Central e Maranhão vai ser um jogo com grandioso favoritismo para a equipe do Central. Agora falando também de Aparecidense e Goiatuba, para mim foi surpresa. O Goiatuba venceu o São José fora de casa por 2-1, né? E lembrando que fez 1-0, tomou o empate e depois, aos 23 do segundo tempo, o Goiatuba foi lá e fez o segundo gol. E falando de quem fez gol nesse confronto, o Daniel Costa, tá? O interminável Daniel Costa fez gol para a equipe do Goiatuba. É um confronto equilibrado, mas a Juazeirense, a Aparecidense pela campanha, né? A segunda melhor campanha da Série D. Mas é um clássico, não podemos esquecer que é um clássico do futebol goiano, né? A Aparecidense é favorita, sim, mas é na mesma situação que eu falei, é favorita, mas possa ser que tem uma zebra aí e o Goiatuba passa, mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria na Aparecidense. Eu também. Eu também, apesar que a Aparecidense deu um susto muito grande contra o Maricá, deu um mole muito grande contra o Maricá e quase fica complicado levando o jogo para os pênaltis. A Aparecidense fez o gol também no último minuto, fez o 2-2 e fez o gol, acabou o jogo. Conseguiu passar de fase. Tinha vencido no Rio de Janeiro por 2-1 e em casa estava perdendo por 2-1 também, e o jogo iria para os tiros livres da marca da Cal, até que conseguiu o empate no final do jogo. Então, para você, o favorito nesse confronto é a Aparecidense. A Aparecidense para mim é favorita, sim. Pronto. Eu também acho nessa situação. Outro jogo difícil com favorito é a equipe do Barra. Quem para você é favorito aí, meu caro Osmar? Esse confronto eu tinha colocado lá como difícil diagnóstico, né? Sem muito favoritismo. Apesar de eu achar que o Barra tem um leve favoritismo, né? Para quem não sabe, o Barra tem 3 jogadores do América, né? Pelo menos 3, que eu lembro assim: Everton, goleiro, o Jean-Pierre, né? E o menino lá, o Elvinho, né? O Barra é uma Mas tem safra. mais, tem o Irã, tem o Rafinha. Jesus, Rafinha foi para lá. Rafinha foi para lá, esqueci. Então, Isso. assim, o Irã tá lá, né? Mas, assim, Isso. o Barra, para quem não sabe, é uma SAF, né? Fez uma parceria com um grupo alemão, com um time alemão lá. Eu um leve favoritismo pro Barra, mas eu não descarto o Ceilândia, não. Acho um jogo equilibrado aí. Acho um jogo equilibrado. O Gato Preto é um time que às vezes surpreende, né? O Ceilândia é conhecido como Gato Preto. E eu acho que o confronto equilibrado pode dar qualquer um dos dois aí. Eu também acho que o Barra passa. Eu acho que se tiver um prognóstico para esse jogo, 60% para o Barra e 40% para o Ceilândia, na minha opinião. Mas esse jogo de baixo aí, Asa e Manauara. Asa e Manauara. Você tinha colocado como difícil com favorito, não foi? Eu que disse que era difícil em aberto. Foi. Agora, desperte, Osmar. Por que você acha que o Asa é favorito contra a equipe do Manauara? O Asa fez uma boa campanha. O Asa tem a melhor campanha da Série D, né? Melhor campanha, pontuação. O Manauara foi muito irregular. Se a gente olhar a classificação, existe uma distância na pontuação. A gente sabe que as equipes enfrentam adversários diferentes, né? Mas o Manauara esteve no grupo da região norte, que é um grupo, normalmente, um grupo fraco, né? Veja só, ele é o único da região norte que permanece aí, né? Então, assim, o Asa pegou adversários mais cascudos e tem a melhor campanha. Então, por conta disso, eu acho que o Asa passa pelo Manauara, deveria até com uma certa facilidade. Eu creio que essa campanha do Asa, não tirando os méritos do Asa, mas requer muito do grupo. O grupo era muito fraco. O grupo A4 muito fraco. Mas o Asa mostrou por que merece estar aí. Mas era nítido que a gente falava que o grupo A3 iria passar o carro em cima do grupo A4. E vocês, Gessé, diziam que Ferroviário não passava e eu, teimoso, disse que passava. Então vocês acertaram 100% e eu não. Mas tenho nada contra a equipe do Asa.
mas eu coloquei esse jogo como difícil e em aberto. Pelo investimento que o que o Manauara fez, que é parecido com o investimento que o Amazonas fez há anos atrás, e hoje é uma equipe de Série B, hoje está brigando para não cair, mas é uma equipe de Série B, acho que esse confronto aí, para mim, não tem favorito. Para mim é 50%. Asa e Manauara. Para mim é isso. Já você vê com a ótica de que esse confronto do Asa é um confronto onde o Asa vai... tem um leve favoritismo, não é isso? E você precisa levar em consideração o seguinte: o Santa Cruz passou pelo Sergipe, que era do grupo do Asa, mas não foi fácil, né? O Lagarto fez calo de sangue no Central ontem, né? Assim, os que passaram aí, o Asa foi no grupo da América que passou, o América passou mais folgado, né? Entendeu? Assim, eu acho que é um confronto. O Asa é favorito, sim. É um confronto equilibrado, mas o Asa leva um ligeiro favoritismo aí em relação ao Manauara. E você falou no Amazonas, né? O Amazonas está sendo vendido para um grupo estrangeiro, né? Não foi divulgado os detalhes, mas ele está sendo vendido lá. O SAF do Amazonas está sendo vendido para um grupo estrangeiro. E o Manauara. Pode falar. Não, o Manauara é um time que tem uma estrutura muito boa, você falou bem. Construído há pouco tempo, né? Tem uma estrutura boa, tem um investimento forte, mas o investimento no futebol a gente sabe que é relativo. Não adianta você ter dinheiro e gastar mal. Eu li hoje que a folha da Portuguesa girava em torno de 1,5 milhão, né? E a Portuguesa ficou pelo caminho, entendeu? Então você tem que ter o dinheiro e saber usar. Não adianta você ter o dinheiro e não saber usar. Mas também tem a diferença de região, né? Tem o jogador quando vai jogar numa Portuguesa, ele cobra os olhos da cara. Coisa que aqui no Rio Grande do Norte ele não iria receber. Tem jogador aqui no Rio Grande do Norte que ganha 40 mil, que se fosse para uma Portuguesa ia ganhar no 80. Porque é Não, São Paulo, porque é o cara vitrine. paga, né? Não, claro. Paga, né? Porque lá, ou você pega jogadores de nome, pagando uma fortuna, ou você é escrachado pela torcida ao trazer alguém do Nordeste, por exemplo, ou alguém do Sul desconhecido, e pagando pouco, entre aspas, você é escrachado. O futebol do Sudeste é assim. Mas no Sudeste, principalmente em São Paulo, o seu leque de observação é bem maior, cara. Você tem aqueles campeonatos de segunda, de dia 2, dia 3, tem as Copas. Então, se você tiver um cara que conheça muito do mercado, ele consegue captar bons jogadores mais baratos, entendeu? Mas isso passa também pelo custo de vida, né, Oscar? Custo de vida, Não, como eu tô falando. Um jogador que vale 10 mil reais aqui no Rio Grande do Norte, vai para uma Portuguesa da vida, tem que ganhar 30. Não, eu sei, cara, mas a oportunidade de você captar bons jogadores lá é maior do que aqui, entendeu? E outra coisa, se você tendo uma Portuguesa de Esporte, um time tradicional de São Paulo, você pode pegar 2 jogadores do Corinthians que não estão sendo aproveitados, pode pegar 2 do Palmeiras, 2 de São Paulo, entendeu? Então, assim, falta um pouco de competência também, porque você tem que ter o dinheiro, mas tem que saber usar. Não adianta você ter muito dinheiro se não sabe usar, não. Tem cara que ganha 50 mil por mês e vive no cartão de crédito, pendurado no cartão de crédito, porque gasta mal. Tem cara que ganha 5 mil e vive folgado. Folgado entre aspas, né? É verdade. Olha só o comentário do Romeu Voigt. Time do Cianorte não ganha do misto, nem em casa, e vai perder em Cuiabá. É a opinião do torcedor. O Joselito está dizendo aqui que a maior folha é do Santa Cruz. O Santa Cruz tem uma folha de 1,3 milhão por mês. Enfim. Vamos falar agora dos confrontos difíceis e em aberto. Quer começar pelo Altos e Santa Cruz? Vamos começar pela Inter de Limeira e Rio Branco. Eu vou dizer por que para mim esse jogo é difícil e em aberto. A Inter de Limeira, jogando no Major Levi Sobrinho, é uma equipe forte, uma equipe que conseguiu a classificação, mesmo perdendo um homem aos 11 do primeiro tempo, se eu não estou enganado. Mesmo com o placar adverso de 1-0, conseguiu virar para cima do Marcílio Dias, que é uma boa equipe de Santa Catarina.
primeiro jogo foi 0-0 na casa do Marcílio Dias, e no segundo jogo, 2-1 para a Inter de Limeira, com um homem a menos e com um gol de falta. Lembrando aquele gol de 94, aquele gol de Branco contra a Holanda. Foi bem parecido o gol, só que esse da Inter de Limeira ainda foi um pouco mais longe. Então, 2-1. A Inter de Limeira hoje é a melhor defesa do campeonato. Passou o Central por causa de um gol. O Central tomou 2 gols, né, na última rodada. A Inter de Limeira tem 9 gols sofridos. Então, agora é a melhor defesa do campeonato. Já a equipe do Rio Branco é cheia de medalhões, né? Há o exemplo do Marco Júnior, ex-América, mas que jogou no Vasco, né? E hoje está lá no Rio Branco. Bruno Silva também, aquele volante barbudo, que jogou no Botafogo, Cruzeiro, Avaí, está lá no Rio Branco. E mais alguns medalhões que, enfim. Para mim, Osmar, esse jogo não tem favorito. Cara, assim, eu tô apurando aqui a notícia que o camarada falou, que eu falei. A folha salarial da Portuguesa é 1,5 milhão, tá? A do Santa Cruz é 1,2 milhão. Então, assim, é o que tá aí. Se quiser pesquisar, pesquisa aí no UOL, que tá aí, que tá no GE. Então, assim, esse confronto entre Inter de Limeira e Rio Branco do Espírito Santo, né? É um confronto equilibrado, sim, muito difícil de prognóstico. A Inter de Limeira tem feito bons times na Série D. O Rio Branco tem jogadores experientes, né? Aquele Bruno. Começa pelo goleiro Fernando Henrique, né? Bruno. Tem alguns jogadores jovens no ataque, né? Então, assim, eu acredito no confronto equilibrado. Agora acredito que a Inter de Limeira passa, entendeu? Por esses motivos aí, eu acho que a Inter de Limeira passa. Agora, aqui não pode ser que dê Rio Branco também. Todos esses confrontos aí nós estamos apontando os favoritos, assim, mas é na teoria. Não significa dizer que aquele, por exemplo, o Maranhão, que eu apontei que o Central é favorito, significa dizer que o Maranhão está eliminado, não. Ainda, como diria Cazuza, ainda vão rolar os dados, né? Entendeu? Ainda tem muita água para passar por debaixo da ponte. Isso é na teoria. Tem sim. Mas eu acho esses dois confrontos aí que eu coloquei muito equilibrados, tanto o Altos quanto o Santa Cruz e Inter de Limeira com o Rio Branco. Mas, assim, um leve favoritismo aí para Inter de Limeira, mas eu não ficaria surpreso se o Rio Branco passar, não. Não, eu também não ficaria surpreso, não. Assim como o jogo do Altos contra o Santa Cruz, rapaz. Esse jogo aí, para mim, vai ser o mais difícil de todos. Em outras épocas, eu diria que o Santa Cruz é favorito. Hoje, não. Hoje, se o Santa Cruz teve grandes dificuldades em passar do Sergipe, terá grandes dificuldades em passar do Altos. O Altos é uma equipe, eu vou comentar sobre a primeira fase que o Altos fez, tá? Não vale a pena você se iludir com as 2 vitórias em cima do Independência do Acre. Mas o Altos fez uma primeira fase muito boa. Inclusive, deu a ele a vantagem de jogar agora a segunda no Lindolfo Monteiro, onde a equipe do Jacaré é bastante forte. Mas mesmo assim, eu vou colocar uma polarização nesse confronto. Eu acho que o Santa Cruz tem 51% de chance de passar. Acho que ainda vai dar Santa Cruz nesse duelo, mas não me espantaria se desse Altos. Aí nesse confronto é um equilíbrio muito grande também, conforme a Inter Limeira e Rio Branco. E eu diria até mais equilibrado, eu concordo com você, até mais equilibrado, né? Nesse momento o torcedor, ele pensa muito em camisa, em tradição, mas isso não entra em campo não, cara, isso é um momento, né? O Santa Cruz tem algumas dificuldades, tem uma estabilidade no gol, né? O Felipe Alves estava lá, contestado pela torcida, não estava bem. Aí entrou o garoto aqui, o Roquenner, que é da base do América. Ele falhou nos 2 jogos, né? Ele pegou os pênaltis. Mal batido, o goleiro tem que pegar mesmo. Então ele tem um problema no gol. Já começa aí um goleiro, cara, é um dos. Se você não tiver um cara que empurra a bola para dentro e um cara para segurar lá atrás, é difícil para qualquer time, né? Então, assim, tem esse problema. E vai ter o próprio Altos, né? Porque o Altos joga lá
A gente não sabe, não, mas normalmente é um jogo assim, às 16 horas, jogar no Piauí, a gente sabe que é muito quente, né? Então tem isso aí, tem a dificuldade do gramado também. E a boa equipe do Altos, porque o Altos também não é só gramado e calor, não, né? Ele tem uma boa equipe. Então, assim, é um confronto muito equilibrado mesmo, muito equilibrado. Mas como o Santa Cruz tem um jogador que disse que o grande jogador aparece nos grandes jogos, eu coloco um leve favoritismo pro Santa Cruz. Isso aí é uma alfinetada no Thiago Galhardo, é? Você que tá dizendo. Não, foi você que tá dizendo. Quem tá dizendo é você. Não fui eu, não. Você não usou a palavra. Você não usou a palavra Thiago Galhardo, mas para bom entendedor, meia palavra baixa, viu? Quem disse que grandes jogadores aparecem nas grandes partidas não fui eu, não, pô. É, né? Mas ele apareceu. Ele fez 2 gols contra a equipe do Sergipe. Não tenho nem dúvida disso. Ele apareceu sim. Um gol foi contra. O juiz deu para quem o primeiro gol? Não, o primeiro foi contra. Você deu, pode ter tirado até para mim, mas o primeiro gol foi contra. Agora, de fato, ele é um jogador se tem na súmula que o gol foi dele, foi dele. Não, né? Tem na súmula que foi conta dele, para quem o gol? Conta para quem o gol? Para ele. Cara, sabe por que tem na súmula e a súmula nem sempre diz a verdade? Porque teve um jogo do América 2021 que deu para Max, mas Max nem chutou a bola no gol. Então para Max, e o gol foi de um volante que veio lá da. Como é o nome dele? Esqueço agora. O volante foi ele que fez o gol, mas na súmula pode ser o gol para Max. Então, assim, uma coisa é a súmula, outra coisa é. Everton Heleno. Everton Heleno, exatamente. Entendeu? Mas assim, ele é um cara que, se você deixar ele ali na entrada da área livre para finalizar, ele finaliza muito bem, cara. Isso aí é inegável, né? Você vê que ele fez os 2 gols contra o América, foi assim, e o gol que ele fez contra o Sergipe, é evidente, né? Se você deixar ali a área desprotegida, a cabeça da área desprotegida, ele pega dali, é caixa. Não tem jeito, porque ele sabe meter a bola, cara. Jogando em times grandes, né, cara? A gente não tá dizendo que ele é mau jogador, não. Eu só acho que ele é meio arrogante, né? Entendeu? O Newton Júnior, ele diz aqui, o problema é que o Santinha vinha numa descendente abrupta, mas com a torcida, o time meu amigo! Quem foi, Osmar? Que foi que aconteceu, Osmar? Pelo amor de Deus, quase me mata do coração agora. Teve um animal de Itabaiana que perdeu o gol da pequena área, só ele e a bola, só ele e a trave e a bola. Ah, tá, meu amigo. Meu amigo. Você agora quase que me mata do coração. Em nome de Jesus Cristo. Meu amigo, cara. Não sei se é sacanagem, ó. Mas quanto é que tá os jogos da Série C aí? Tá quanto os jogos da Série C? Tá 1-0 pro Itabaiana, 30 minutos. Segundo tempo? Segundo tempo, 30 minutos do segundo tempo. E o outro jogo tava 1-1, deixa eu olhar quanto é que tá. Tá 1-1. Figueirense, Brigado. Figueirense empatou, mas mesmo assim tá ultrapassando, né? Isso. Mesmo assim tá ultrapassando. Sim. Mas, torcedor, né? Torcedor. Acabei de ver o lance aqui, a bola quicou na hora na hora de finalizar. Mas meu amigo, essa questão aí, meu caro Osmar. Então, só recapitulando. Me diga aí quem na sua cabeça passa nesses confrontos. Vamos lá, eu até anotei aqui, cara, para não me perder, né? Para mim passa Central contra o Maranhão. Misto passa. Aí vamos lá, do outro lado. A América passa. A Aparecidense passa. Barra passa. E Asa passa. Aí do outro lado, Inter passa. E eu aposto ainda no Santa Cruz. Santa Cruz passa. Para mim são esses aí. Passa. Então nesse caso aí, o América ficaria fazendo essa projeção, claro que é uma conta de padaria, vai depender muito de como que seja essa passada, né? Posso dizer assim, mas é bem capaz do América ficar abaixo dos 4 primeiros, né? Se o Asa passar, já vai ter mais do que 37, o América só consegue chegar a 37, o Aparecidense já tem 36, se passar é porque venceu algum, ou pelo menos empatou, as duas vai para 38, o Barra também já está bem encaminhado. Mas enfim, o Barra tem 32, o Barra tem 32 só.
Não, perfeito. Eu estou fazendo aqui as projeções. Então, a chance do América ficar abaixo do quarto colocado são grandes ali. E se, no caso, chegar, passar, pode ficar em terceiro ou quarto. Eu acho que Na verdade, Raí, em primeiro e em segundo já é mais complicado, porque se não, a não, gente está dizendo que o não. Asa passa, o Asa vai continuar sendo o primeiro ou o segundo. E se o Aparecidense passar, vai continuar sendo o primeiro ou o segundo. Não, isso aí é verdade. Agora, na verdade, se a gente analisar, o América é o sexto, tá? Por quê? Porque o Asa ou o Ceilândia, que estão na frente dele com 32 pontos, um dos dois, o Barra ou o Ceilândia, um dos dois vai morrer, né? Entendeu? Morrer se tudo Sim, segurado, vai ficar pelo caminho. Então o América sim. entra em sexto, né? Aí vai depender muito do que vai acontecer. Mas assim, dificilmente ele vai alcançar. Isso que você falou é perfeito. Dificilmente ele vai alcançar o Asa e a Aparecidense, caso essas duas equipes passem, né? Possa que não passe também, né? Entendeu? É Então, verdade. assim, possa que É não passe. verdade. Mas eu acho que dessas equipes que aí estão, você arrisca o palpite de quem vai subir, Osmar? Quem é Rapaz, favorito para subir na sua cabeça? eu vejo o Central e o Asa com muita chance de subir. Muita cara de acesso, né? Muita cara de acesso. A Aparecidense, você foi perfeito analisar. Ele deu uma fraquejada, eu apostava na Aparecidense, mas depois desse vacilo aí, eu começo a ficar com o pé atrás, porque assim, a gente não acompanha todos os jogos, mas quando chega nessa fase decisiva, você tem que ter jogadores, como diz o Matuto, né, de couro grosso, né? Quando você começa a ver as equipes fraquejando, é porque ou o treinador é frouxo, ou a equipe mesmo é frouxa, né? Então, assim, se eu tivesse que apostar em quatro, né? Apostaria no Central, Asa, América e Inter de Limeira. Do mesmo jeito que quando passou para a segunda fase, nós falávamos que é outro campeonato essa história, essa fase também é outro campeonato. O que aconteceu até ontem morreu. O que vale é o que vai acontecer nesse próximo final de semana. Aí não vai entrar em campo a goleada do Altos para o Independência, não vai entrar em campo a derrubada que quase a Aparecidense tinha, não vai entrar em campo o Imperatriz que venceu aí os pênaltis após ter vencido por 2-0 em casa. É outro campeonato, é outra situação. Tá? Pelo menos na minha visão, é assim: cada fase que passa aí, os clubes, vai se tornando um campeonato atípico, um campeonato totalmente diferente. Então, na minha visão, na minha opinião, claro que nós temos um olhar especial para os clubes nordestinos, mas eu vou ficar de olho também nessa equipe do Barra. A equipe do Barra parece que tem uma boa equipe qualificada e também uma equipe estruturada de forma financeira, de forma na própria infraestrutura, de forma de qualificação. Eu tenho que prestar atenção nessa equipe. O Asa vem batendo na trave há alguns anos, tá? Em alguns anos, o Asa chega no último mata-mata e não consegue o acesso. E, embora em anos anteriores nós já víamos aí clássicos entre América e Asa pela Série B, né? Inclusive o América não tem tanta sorte quando vai lá no Fumeirão. Mas nessa situação, para mim, acho que sobem América, acho que sobe também a Aparecidense, o Barra e o Santa Cruz. Eu acho que esses quatro. América, Aparecidense, o Barra e Santa Cruz. Mas, claro, a cada rodada, quando os clubes vão se matando, a gente vai mudando a projeção. Pelo menos eu penso assim, meu caro Osmar Ferreira. Não, é por aí mesmo, né? Isso é na teoria. Agora, cabe ressaltar, né, que nos duelos da fase anterior, quem pegou aí o mamão com açúcar foi o Altos, né? O Altos passou por cima do time lá do Acre, né, do Independência. E assim, ele pôde até, digamos, descansar o time, né? Porque ele meteu logo 5 no primeiro jogo, né?
Então, assim, ele pegou o time. Por isso que eu não acho uma análise fiel a gente olhar para a equipe do Altos e olhar para o Independência e dizer que vai ser um jogo difícil, Altos e Santa Cruz. Eu não acho uma análise fiel. Mas por que eu acho que Altos e Santa Cruz é um jogo difícil? Pelos elencos que eles têm e não pela campanha que fizeram agora nessa rodada de 16 avos de final. Eu acho assim. Porque não dá para comparar o Sergipe com a Independência do Acre, pô, com todo respeito. Não tem como comparar. Não, e se a gente olhar, se nós fôssemos fazer um cara a cara entre Altos e Santa Cruz, o time do Santa Cruz é melhor que o do Altos, né? Mas aí entra aquela questão da vontade, da dificuldade de jogar no Piauí, da dificuldade de jogar no Lindolfo, entendeu? Entra tudo isso. É por isso aí, essa questão de jogar lá no Piauí, do calor, da dificuldade do gramado, e os jogadores do Alto, com certeza, eles têm mais, entre aspas, fome do que os jogadores do Santa Cruz, né? Eles têm mais vontade, eles querem mudar de patamar, digamos assim, torna o confronto mais equilibrado. Mas, na minha opinião, o Santa Cruz é melhor que o Altos, né? É a mesma situação do América e Imperatriz. Se o Santa Cruz conseguir competir em igualdade de condições com Altos, né, ali competir fisicamente, mentalmente também, o Santa Cruz tem tudo para passar. Agora é um confronto difícil. Acho que o maior problema do Santa Cruz hoje são dois maiores problemas. Um goleiro e um lateral direito. Para mim, acho que o Rock Kennedy e o Felipe Alves não passam confiança nenhuma. E o melhor lateral direito que o Santa Cruz tinha no elenco é o Israel, mas está fora da Série D. Yuri Ferraz é um lateral bem abaixo. Yuri Ferraz e o Totti. Aí tá vestindo a titularidade, mas tem hora que o Totti também é muito criticado. Enfim, eu acho que o erro aí do Santa Cruz foi não ter qualificado melhor a sua lateral direita. Agora, claro, ninguém ia adivinhar que o Natan iria se machucar gravemente para ficar fora de uma Série D. Ninguém contrata jogador, ninguém traz jogador pensando que ele pode se machucar e ficar fora, né? Todo mundo contrata porque conta com o jogador. Então, nesse fato, a equipe do Santa tem que ajustar o seu goleiro. Eu acho que numa hora dessa você teria que dar uma confiança a mais para o Rock Kennedy, conversar com ele, fazer terapia com psicóloga, porque, na minha opinião, ainda o Rock Kennedy é melhor do que o goleiro lá, o Felipe Alves. Quem você colocaria no gol do Santa, Osmar? Felipe Alves ou o Rock Kennedy? Na verdade, o Santa Cruz tem problema nas duas laterais, né? O lateral esquerdo também, o Rodrigues e o Natan, eles não passam confiança também pro torcedor. Eu até achei... O Natan tá jogando muito bem. Até porque eu achava que o Rodrigues esteve na Aparecidense, o Rodrigues era a base do Goiás, né? Eu até achava que ele fosse um jogador que fosse evoluir, mas ele não evoluiu. Então, assim, tem problema nas duas laterais. O Natan também não é, a torcida pega no pé dele também. Eu colocaria o Felipe Alves, pela experiência dele, porque eu acho o Rock Kennedy é aquela coisa, cara, tem alguns jogadores que a gente, quando jovem, a gente aposta, sabe? Mas a gente aposta pensando que o cara vai evoluir. E a gente não viu que o Rock Kennedy evoluiu. Vou citar aqui jogadores do América que eu imaginava que fosse evoluir, para o torcedor entender. Eu imaginava que Everton, o goleiro, ia ser um bom goleiro, né? Chegou um determinado momento que eu confiava muito nele, mas ele, quando naquela Série C que o América jogou, ele já entrou, ele não mostrou o equilíbrio emocional. O goleiro, mais que ninguém, precisa ter um equilíbrio emocional muito grande. E ele não mostrou, ele falhou contra o Botafogo, né? Bizonhamento do Botafogo da Paraíba. E outro jogador que eu imaginava, eu via ele jogando na base, eu imaginava que ele ia evoluir a se tornar um bom jogador, assim, ser titular absoluto do América, era Juninho, volante. Na base do América ele fazia boas partidas, né? Eu acompanhei ele na base, achei que ele fosse evoluir, ele não evoluiu. E a mesma coisa eu percebo no Rock Kennedy, eu pensei que ele jogou a copinha pelo América, né? Eu pensei, pô, esse goleiro vai ser o goleiro do futuro do América. Mas infelizmente ele não evoluiu a ponto de se passar confiança para o torcedor, né? Então, assim, o Santa Cruz tem esse problema mesmo, no gol, nas laterais, maior na lateral direita, porque realmente os laterais direitos do Santa Cruz deixam muito a desejar. Agora o Santa Cruz ele tem um meio campo que marca muito forte, né? O Balotelli, né? Ele marca muito forte. E tem o centroavante que participa pouco do jogo, a verdade é essa, ele participa mais reclamando da arbitragem do que jogando,
que é o Thiago Galhardo. Agora, se a bola chegar em condições para ele ali, cara, é caixa. É diferente de outros aí que precisa de 3, 4 chances para fazer um gol. Não, ele, uma ou duas bolas ali ele guarda, entendeu? Então tem os pontos fracos e tem um ponto forte, né? É alguém para trabalhar a bola e deixar ali em condições para ele entrar na área que ele guarda. Beleza. Então o comandante Gessé chegou, eu passo a bola para você, meu caro Gessé. Não, vá tocando aí, vá tocando até onde você achar que dá aí. Aí se você tiver Não, encerrando, já você... foi. Já foi. Já? Eu fui passo pra ouvindo aí. você. Fui vocês ouvindo aí, vocês aí. Ah, vocês nem deram bola pra mim, eu respondendo lá, dizendo, é o Vinho, jogou no bar e vocês nem... Mas o Osmar falou. Foi. Aham. Tranquilo, tranquilo. Mas é isso aí, tá feito aí. Faça o apanhado final aí do quadro aí. Vocês estavam conversando o tempo todo. Não, o apanhado final é este. Eu acho que o que a gente vê e já analisou, teremos jogos difíceis, mas o Central de Caruaru é muito favorito contra a equipe do Maranhão. Segundo o Osmar, o misto tem leve favoritismo contra o Cianorte. Eu já penso o contrário. Eu acho que o Cianorte é favorito contra o misto. O América, favorito contra o Imperatriz. A Aparecidense, favorita contra o Goiatuba. O Barra contra o Celândia. O Asa contra o Manauara. O Santa Cruz vai passar por apuros, mas vai passar pelo Altos. E a Inter de Limeira, leve favorita contra o Rio Branco. Isso aí foi o consenso que nós chegamos. Muito bom, é isso aí. Esse é o objetivo. A certeza da ciência exata disso é nula. Agora é só aguardar e quando encerrar, se encerrar o próximo mata-mata, a gente faz novamente aí as projeções. Sei que a Série D está chegando nos seus finalmente, né? É assim, Jessé. Nesses confrontos aí, possa ser que aconteça, né? Porque futebol é aquilo que eu falei, tem o imponderável, tem o frango do goleiro, tem a expulsão, tem o erro da arbitragem, mas dificilmente a gente vai ver um 5-1 aí, que aconteceu na primeira fase, né? Dificilmente. Ou um visitante ganhando por 2, 3-0. Quer dizer, o Altos ganhou de 5, né? Do Independência, né? E o Imperatriz ganhou do Manaus por 2-0. Então, assim, pode ser que aconteça, né? O América lá meter 2-0 no Imperatriz, pode ser, tomara que aconteça. Mas eu acho pouco provável, sabe, ter assim uma vitória por mandante ou pelo visitante por 3 gols de diferença. Eu acho pouco provável. Pode ser que aconteça, mas eu acho que não acontece, não. Não, com certeza, é assim mesmo, é bem equilibrado, não tem como ser diferente. E você pode ter o time de milhões, meu irmão. Nessa hora o equilíbrio bate, porque cada jogo é um jogo. Aí, ó, o resumo da ópera, segundo o Joselito, é o seguinte: Santa já subiu, tá certo. O Fabrício disse que seria um sonho subirem os nordestinos, Asa Central, América e Santa. Vamos pra cima. Itabaiana ganhando de 1-0, afundando a burra na zona, tá falando pai e filho aí. Central não vai encontrar facilidades contra o Maranhão, disse o Raimundo aí. Pessoal comentando bastante, interagindo. Show de bola, é isso aí. Mais alguma coisa, senhores, pro dia de hoje ou é pontos finais no nosso Papo Alvirrubro Cast, 2 horas e 10 minutos? Para mim, é como eu costumo dizer. Valeu, galera. Um forte abraço. E tchau, tchau. Viu, Jessé? Acabou o assunto, acabou a pauta. Não, mas é isso mesmo, era só isso mesmo. Não tinha como fugir muito disso aí. 2 quadrozinhos. Só faltou a gente reagir à entrevista coletiva, mas acho que nem tem necessidade. Já falamos muito do jogo. Não... O que o técnico fala em entrevista coletiva, tipo, a gente coloca na última da última quando tem tempo sobrando, porque geralmente eles respondem as mesmas coisas, não muda nada. Osmar, você, finalmente. Pois é, Jessé, é isso mesmo aí, a gente fez a análise. É claro que isso aí é nossa opinião, isso pode mudar, né? Tem vários fatores que envolvem a partida de futebol, mas eu vou falar uma coisa que tem uma relação com a América, mas até eu estava pensando, né? Eu não vi mais seu Aurélio se manifestar no grupo. Alguém tiver notícia do seu Aurélio aí, por favor. Sim, eu percebi também. Eu ia mandar uma mensagem. Eu ia mandar uma mensagem para ele.
Só que quando eu ia mandar a mensagem, porque eu fiquei preocupado, ele é um senhor de idade, né? Aí Claro, quando eu claro. abri o WhatsApp, eu vi online há 20 minutos. Eu falei, então ele viu o WhatsApp há 20 minutos atrás, mas mesmo assim eu vou mandar, acabando a live aqui, eu vou mandar uma mensagem. Às vezes Pois tem é. que se preocupar. Agora eu tô desde sábado pensando nisso. Eu disse, rapaz, essa hora ele não mandou mais mensagem. Alguém falou no chat aqui, em uma das lives. Enfim, vou mandar mensagem, vamos tirar a dúvida. Mas eu acho que ele tá bem. Que aconteceu algo com o pai do Ferreira, né? Vocês falaram, né? Confirmaram? É. Não, eu não confirmei porque eu não consigo acessar o Instagram dele, né? Eu não sigo quase que É, ninguém, confirmado, mas tá? tá confirmado, né? Tá confirmado. É, assim, eu tô vendo no Povo Mecão, então eu acredito que já tá postando. Deixa eu ver se o América postou. Felizmente, não. Fatalidade, bem próximo do Dia dos Pais, né, cara? É, nota É. de pesado do América aqui, ó. E aquilo que eu falei, né? Ferreira, não sei de onde é que Ferreira é, né? Não sei. Aí eu creio que ele é um jogador de futebol que está normalmente sempre longe de casa, né? Aí acontece um negócio desse. Mas acontece, né, cara, com uma certa frequência. Esse ano teve um jogador do América, salvo engano, que perdeu o pai ou a mãe, não foi? Se não estiver Sim. enganado, né? Volta e meia tá acontecendo, né? Acontece, né? Eu lembro de Eduardo Arroz, do América, naquela campanha de 2006, ele perdeu o pai no meio da trajetória, né? Teve aquela fatalidade também com um jogador que morreu, né, no América, né? Então, isso acontece, infelizmente acontece da força, né? As pessoas que estão próximas a ele ali, a direção da SAF, do América, os próprios companheiros, da força nesse momento de dor aí. E torcer que a família também, às vezes, a gente sabe que esse tipo de coisa é inevitável, né, Jacé? A gente não tem como fugir disso, mas é sempre um momento difícil, né? Pedir a Deus que dê força para ele, para a família, para os amigos, enfim, que o pai dele seja bem recebido lá pelo Criador do Universo, Isso. né? É o que nós podemos fazer, desejar. Mas é difícil, nunca é fácil. Você perdeu o pai, a mãe, parentes, enfim, mas o pai e a mãe é mais dolorido ainda, viu? Certo. Deixa eu fazer a leitura aqui da nota de pesado do América. Nota de pesado do América, isso é oficial, tá? Na tela aí o Instagram do América postou há 15 minutos atrás, tá? O América Futebol Clube, SAF lamenta com profundo pesar o falecimento. Quem que tá colocando os comentários aí, macho? Não, tô tentando tirar aqui, tentando passar. Não. América Pode Futebol ler. Clube, América Futebol Clube SAF lamenta com profundo pesar o falecimento do senhor João Augusto de Souza, pai do nosso volante Ferreira. Neste momento de dor, nos unimos em oração à família e aos amigos, manifestando nossas mais sinceras condolências e pedindo a Deus que, em sua infinita misericórdia, conceda conforto e força a todos aí. Essas horas a gente nem sabe, né? A dinâmica das redes sociais é curtir quando você gosta, né? Tipo aí, você vai curtir um negócio desse que você não gosta, não notícia da morte de ninguém, né? O cara fica até com aquela, faz o quê? Dá coraçãozinho pra notícia de morte, né? Que é mais Eu tô vendo aqui, lamentável. eu tô vendo aqui que ele é de Divinópolis, né, Minas Gerais, né? Então aí Sim, tem a dificuldade, a logística para você chegar, enfim, cara. sim. O Pode ser cara um que viveu, desfalque, viu? o cara que viveu fora, assim, é foda. Quando meu pai faleceu, eu tava no Acre. Ele faleceu, meu pai faleceu naquele dia que o América levou uma sapatada do Atlético Paranaense, aquele jogo que o América jogou com as camisas laranja lá. Foi em 13 Ceará de Mirim, maio, né? 13 de maio de 2013. 6-2, 2013, né? Que foi 13 no de maio de Barretão, né? 2013. Para vocês terem uma ideia, cara, naquele dia, eu fiquei sabendo à noite, para mim chegar em Natal, eu gastaria R$ 5.000 em 2013, né? E chegaria 2 dias depois do sepultamento. Eu digo, não, fazer o quê? Não tinha voo, sabe? Com dificuldade de voo, aquele negócio todo, né? É jogador, né? Jogador militar. No meu caso, né? Sou missionário, assim, a gente sempre tá longe da família, né? Eu também perdi minha mãe, Uhum. eu tava no interior do Paraná. Tava em Marechal Cândido Rondon, e fui ministrar em um encontro de jovens. Não tinha como voltar, não dava tempo. Minha mãe teve um AVC hemorrágico e eu também não enterrei minha mãe porque tava lá no interior do oeste do Paraná, longe, até chegar a Foz do Iguaçu, pegar avião, logística. Acontece. Terminou o Itabaiana venceu o CSA por 1-0. Olha aí, olha aí. Tá bom, pessoal. Ficamos por aqui por hoje. Força Ferreira é o que o pessoal tá falando no chat aqui. Força, meus sentimentos, é isso aí. Que Deus possa de fato conceder o consolo necessário para os que ficam.
né? E aos que se vai aí e possa encontrar-se aí com o Senhor. Obrigado você, torcedor americano. Valeu, Osmar. Valeu, Railson. Tamo junto. A gente se vê aí na sequência da programação do Alvirrubro Cast. Passando aqui só para lembrar o torcedor o que tem no Alvirrubro Cast, né? Os Galego Autocar e o VIP segue, mas também fazer aqui a propaganda de todos os dias ao meio-dia nós temos Giro na D, tá? Todos os dias ao meio-dia, Giro na D, inscreva-se, fique ligado nas principais notícias que acontecem no Giro na D. Nós temos também o debate pronto todas as quartas às 21 horas, né? Então é na faixa das 21, a gente disse que é na faixa das 21, então esteja antenado. Por isso que é importante a sua inscrição e ativar o sininho. E quando tiver a programação, você vai ser notificado. O debate pronto é com Renato Corneteiro e Carmen. Eles fazem os assuntos que conversamos aqui, em tantos outros, sempre um lado oposto, o lado negativo, né? O lado favor e o lado contra. É bem interessante, bem didático. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, esse sim é às 20 horas pontualmente, Os Encarnados com Railson Oliveira, sempre um convidado para ser entrevistado aí. Essa semana, já tem em mente quem é o convidado, Railson? Tá naquela luta. É sempre uma caixinha de surpresa, né? Mas de fato não será um jogador do elenco atual. Então pronto, tá aí na luta aí. É sempre uma dinâmica difícil, mas estamos aí tentando fazendo com que você, torcedor, esteja sempre com a programação, com convidados interessantes e por aí vai, né? E por fim, mais nada, é isso aí. E por fim, todas as segundas-feiras nós estamos aqui no Alvirrubrocast, Papo Alvirrubrocast, conversando e debatendo muito sobre a América. Um abraço a todos, estamos juntos, que Deus abençoe a vida de vocês, valeu, ficamos por aqui. Como diz o Railson, tchau, tchau. Tá, tem o link na descrição para fazer o bolão, Railson vai lhe explicar com riquezas de detalhes. Clica aí no comentário fixado. Tchau, tchau, torcedor, tchau, torcedora, valeu, Railson. Valeu, Osmar. Valeu. Amanhã tem sub-20, hein?